Bom dia, jovens livres. Graça e paz. Escola Bíblica Dominical, Livres em Cristo, 15 de setembro de 2024. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Senhor amado, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com a tua palavra. Obrigado por essa porção lida. Conceda-me a graça de expor. E conceda, Senhor, aqueles que porventura aprover ao Senhor que venham a assistir esse vídeo, que possam entender o que foi exposto e guardar no coração. Pai, aplica a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso tema nessa escola dominical é entre o já e o ainda não. Mas o que vem a ser isso, entre o já e o ainda não? É a vida cristã, da forma como o Novo Testamento a apresenta. Nós, cristãos, vivemos entre o já e o ainda não. Somos salvos, mas a nossa salvação ainda não se consumará na glorificação, quando Jesus voltar. Somos mais que vitoriosos, mas ainda sofremos algumas derrotas. Cristo Jesus levou as nossas enfermidades sobre si, mas nós ainda adoecemos. De forma que nós temos uma herança, mas ainda não a recebemos. Então nós vivemos entre o já conquistado por Jesus para nós e o ainda não alcançado. Essa é a vida cristã. E Paulo, da prisão em Roma, escreve à igreja em Filipos, entre outras coisas, alertando os irmãos sobre falsos mestres, sobre heresias que estavam sendo veiculadas nas igrejas e havia chegado em Filipos. E esses falsos mestres ensinavam doutrinas que diziam que é possível alcançar a perfeição. E Paulo está dizendo aqui que ele está prosseguindo para a busca das coisas para o qual foi alcançado, mas que ainda não alcançou. Em outras palavras, ele está dizendo que vive entre o já e o ainda não. Vivendo de acordo com aquilo que
já havia recebido de Cristo, mas vivendo também entre aquilo que estava para receber. E o que está por vir é muito maior do que aquilo que temos. E como é esse viver entre o já e o ainda não? E o que eu e você, como cristãos, precisamos fazer, nós que estamos nessa caminhada, nessa jornada? Nós vamos atentar para o que nos ensina o apóstolo Paulo nessa passagem. Em primeiro lugar, é preciso prosseguir. Veja o que diz Paulo no verso 12 do capítulo 3. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Por que ele está dizendo isso? Porque os falsos mestres ensinavam que era possível chegar à perfeição aqui. E esses falsos mestres eram oriundos de duas correntes diferentes. Uns vieram do judaísmo e, por serem circuncidados, achavam que eram mais perfeitos do que outros cristãos que vieram de origem gentílica e que não eram circuncidados. E achavam que esses cristãos eram cristãos de segunda categoria. Outros falsos mestres vieram do paganismo e associaram com as doutrinas cristãs filosofia helenista e ensinavam que a perfeição ela é alcançada para os iniciados nesses ensinos. E é preciso adquirir determinado conhecimento para se chegar à perfeição. Então Paulo diz que ele não tinha recebido ainda, não tinha obtido essa perfeição. Ele está desmontando aquilo que os falsos mestres estavam tentando construir na igreja. E aí ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Esse conquistar é o receber. Prossegue para receber aquilo que Jesus já conquistou. Não é o cristão que conquista, mas é Jesus. Ele é mais enfático a respeito disso em Romanos, capítulo 8. Abra comigo em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler apenas dois textos, dois versículos, versos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o cristão, ele tem um testemunho interno do Espírito Santo, fazendo compreender que ele é um filho de Deus. Isso é certeza de salvação. Agora, o verso 17, ele vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Interessante dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso envolve o conceito de adoção. Deus só tem um filho e esse filho é Jesus, mas em Cristo Jesus fomos adotados como filhos, então temos direito à herança em Cristo. Sendo assim, somos co-herdeiros com Cristo, herdamos junto com Cristo o que Jesus herdou. E a nossa herança é a mesma.
Paulo diz no final do verso 17: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que Jesus herdou? Sofrimento e glória. Sofrimento ele herdou na terra, desde a sua encarnação. Encarnando, nascendo como um bebezinho, colocado numa manjedoura, filho de pais pobres, sofrimento humano que ele passou, mas principalmente o sofrimento como Messias para cumprir a sua missão messiânica. Sendo ele o Filho de Deus, pisando nessa terra, vivendo em meio a pecadores, sendo ultrajado, sendo agredido e por fim morto, carregando sobre ele os nossos pecados, tudo isso representou o seu sofrimento. Por fim, a ressurreição, a ascensão e a glória. Então nós herdamos também junto com Cristo. Nós também temos um sofrimento a passar aqui na terra. Não na mesma proporção, evidentemente. Jesus sofreu como Messias, o seu sofrimento foi messiânico, o nosso não, evidentemente que não. Mas como seguidores de Cristo, nós temos uma porção de sofrimento para suportar, para carregar. E por fim, a glória, quando estivermos com Ele. Então, Ele conquistou isso para nós. Quando Paulo diz, voltando para o texto de Filipenses, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está dizendo receber o que Jesus conquistou. Receber a sua parte da herança. Esse prosseguir é fundamental na nossa caminhada. E nós temos que prosseguir no meio a lutas, aos obstáculos que surgem pelo caminho, as dificuldades que vamos enfrentando. No dia a dia, passamos por muitas. Você já deve ter passado por muitas e talvez esteja passando por alguma agora, no momento. Que isso não venha te desanimar. Prossiga. O apóstolo Paulo passou por tudo isso e está nos ensinando. E olha, mesmo que as nossas lutas possam vir a ser grandes, imagine as lutas pelas quais passou o apóstolo Paulo. Ele registra alguma delas em 2 Coríntios, no capítulo 11, e eu gostaria de dar uma olhadinha com você nesse texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 23, onde Paulo vai registrar aqui alguns dos sofrimentos pelos quais ele passou no exercício do seu ministério apostólico. Ele está enfrentando oposição de outros, dizendo que ele não era apóstolo verdadeiro. Então ele responde da seguinte forma: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios,
em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que também eu não me inflame? Por mais que a gente passe por lutas, por sofrimentos, por dificuldades, não chega nem perto disso. Então, que nada possa nos impedir o progresso. Prosseguir para receber aquilo para o que fomos conquistados por Cristo. Jesus conquistou para nós. Tem até um cântico muito bonito. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então Jesus conquistou. Nós temos que chegar para receber. Então a primeira coisa que temos que fazer, vivendo entre o já e o ainda não, é prosseguir. O já nós já temos. É prosseguir para receber aquilo que ainda não temos, mas que já está conquistado. Que nada possa impedir, ir atrapalhar esse seu progresso. Em segundo lugar, Paulo diz que não devemos ficar lembrando das coisas de outrora. É preciso esquecer as coisas que para trás ficam. Observe o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não chegou ainda para receber a sua herança. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É preciso esquecer o que ficou para trás. Aquilo que ficou antes de termos sido alcançados pela graça. Antes de conhecermos Jesus. Antes de o nosso coração ser aberto para o Evangelho. E por que é preciso esquecer isso? Por duas razões. Uma negativa e outra positiva. A negativa é, se nós ficarmos lembrando dos pecados cometidos outrora, antes do nosso conhecimento de Cristo Jesus, nós estaremos diminuindo, ofuscando, ou até mesmo invalidando a obra de Cristo Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós recebemos perdão para os nossos pecados. Miqueias capítulo 7 diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Por que vamos ficar, então, remoendo pecados de outrora? Há testemunhos que a gente ouve de alguns irmãos em alguns lugares, que o testemunho fala mais dos pecados que do perdão. Meus irmãos, isso ofusca a obra de Cristo. O que tem que sobressair é o que Jesus fez em nossa vida.
não o que nós fizemos antes do conhecimento de Cristo. Nossa vida tem que se dividir em A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esquecendo aquilo que fica antes de Cristo. Entretanto, esse esquecimento não deve envolver o esquecimento de que fomos libertos. Assim como o povo de Israel não poderia esquecer jamais a libertação do cativeiro, Deus instituiu a Páscoa para que eles lembrassem. Deus instituiu a festa dos tabernáculos para que lembrasse a peregrinação no deserto. E ao lembrar, deveriam agradecer, glorificar o Deus libertador. Então, esquecer dos nossos pecados de outrora não é o mesmo de esquecer de que fomos deles libertos. Esquecer do libertador, isso jamais podemos esquecer. Mas aqueles que ficam remoendo os seus pecados do passado, além de estar ofuscando, diminuindo ou até mesmo invalidando a obra de Cristo, mergulham em melancolia. Porque não sentem a graça do perdão. Vivem remoendo. Há muitas pessoas crentes com depressão por causa disso. E ficam pensando. Eu encontrei um irmão uma vez numa casa de recuperação. Não foi no Movimento Jovens Livres, foi em outra. Esse irmão havia caminhado com o Senhor um determinado tempo, caminhado bem, mas havia recaído. E foi parar numa casa de recuperação. Mas ele não aceitava o perdão. E ele ficava remoendo os seus pecados. Ele nem sequer conseguia orar. Ele lia a Bíblia, mas ele não conseguia orar. Então, esse aspecto de esquecer o que para trás fica é um aspecto grandioso, porque isso envolve cura. A cura das nossas emoções. Se nós ficarmos como esse irmão, eu não tive mais contato nem notícias, não sei o que aconteceu com ele. Espero que ele tenha entendido que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha caminhada. Mas também há um aspecto que vai para o extremo oposto. Ficar lembrando das coisas que para trás ficaram, das coisas positivas que foram feitas na vida cristã. Como se isso trouxesse mérito pessoal, e esse mérito pessoal nos abalizasse diante de Deus. Queridos, nós só vamos ser recebidos na presença do Senhor por causa do mérito de Cristo, ou dos méritos de Cristo, e não daquilo que fizemos. Eu já encontrei muitos missionários ou pastores que ao final do ministério estão frustrados porque ficam lembrando daquilo que fizeram e agora dizem não tem reconhecimento. Dei a minha vida pela igreja, pelo ministério e agora estou velho, estou pobre e ninguém me reconhece. Que coisa horrível, triste pensar dessa forma. Se aquilo que fazemos é para o Senhor, no Senhor nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 5, 15 e 58. Nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca será vão. Pode não ter reconhecimento humano, mas nunca será vão. Então é imprescindível esquecer
das coisas que para trás ficam. Porque quem ficar lembrando das coisas que para trás ficaram, não irá prosseguir, não irá avançar. Fica remoendo o passado, ou de forma negativa, lembrando dos pecados de outrora que já foram perdoados, ou de forma positiva, lembrando dos seus feitos e querendo mérito. Esses dois aspectos envolvem uma perda no progresso da vida espiritual, da caminhada cristã. Paulo nos ensina como fazer. E esse é o terceiro aspecto desse texto que eu quero pensar com você. É visar o alvo. O verso 14 ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo é o mesmo que olhar em frente. Um bom atirador, ele jamais perderá de vista o alvo, porque se ele distrair, ele erra o tiro. Um bom corredor, ele visa o seu alvo e a linha de chegada. Ele não olha para os lados, ele não olha para trás, porque ele irá perder tempo. Ele visa o alvo, ou seja, a linha de chegada. E assim deve ser o cristão. Prosseguir sempre para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação. A palavra vocação significa chamado. E se esse chamado é soberano, significa que foi Deus quem chamou. E Deus tem um prêmio, o prêmio para nós, a nossa herança. Então nós temos que estar de olho à frente. E quando nós olhamos à frente, pela fé, o que nós vemos? Nós vemos a Jerusalém celestial. Nós vemos a multidão dos remidos diante do trono. Nós vemos o rio da água da vida. Nós vemos que já não haverá morte, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. É aí que tem que estar o foco e a atenção. E não perder tempo com coisas secundárias. Meus irmãos, há muitos crentes impedindo o próprio progresso, porque ficam perdendo tempo com as coisas secundárias e terciárias e quaternárias que existem pelo caminho, e perdem o alvo, perdem o foco. O foco é chegar aonde Cristo está e receber a coroa da vida. Então nós temos que estar de olho à frente. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. E prosseguir. No verso 15, todos que somos perfeitos, é possível que você pense que Paulo está caindo numa contradição. Porque no verso 12 ele diz assim, que não tinha obtido a perfeição. E aqui no verso 15 ele diz, todos os que somos perfeitos. Estaria Paulo se contradizendo? Não, ele não está. Apenas está usando a palavra grega teleios, que pode ser traduzida como perfeito ou maduro, em dois sentidos diferentes. No verso 12, como perfeito, e no verso 15, como maduros. Então, nós que somos maduros, parafraseando, tenhamos esse sentimento, ou seja,
este tipo de pensamento. Que pensamento? O pensamento de prosseguir sempre sem olhar atrás. E sem olhar de lado também, mas visar o alvo. Agora, Paulo reconhece que esse entendimento, essa visão, só Deus pode nos dar, porque no finalzinho do verso 15 ele diz: e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Há determinadas concepções que carregamos dentro de nós que só Deus pode mudar. É Deus quem muda caráter, conceitos, valores, só o Senhor muda. E aí ele conclui no verso 16, dizendo: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é para que a gente possa valorizar o progresso que nós já tivemos. É bom fazer um inventário espiritual de tempos em tempos. E o que seria esse inventário espiritual? Se você é crente há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, faça um inventário, vamos supor, de 5 em 5 anos, de como você estava há 5 anos atrás e de como você está agora. Quais os progressos que você obteve na caminhada cristã? Faça esse inventário, de preferência por escrito. Avalie, ore, pedindo ao Senhor, agradecendo pelos progressos já obtidos, reconhecendo que foi mérito seu não, mas foi bênção de Deus. Deus te deu a capacidade. E pedindo ao Senhor que te fortaleça para que você possa avançar cada vez mais. Devemos andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Isso significa que se eu estou num ponto da minha jornada, obtive um certo patamar no progresso espiritual, eu não tenho que querer viver da mesma forma que outro que já progrediu mais do que eu está vivendo. Eu não vou conseguir. Eu tenho que ir devagar, passo a passo, progredindo, subindo, pedindo graça, misericórdia, alento do Senhor, o fortalecimento para avançar pouco a pouco. Nós não podemos deixar de prosseguir. Olhe à frente e veja, pelos olhos da fé, como já foi revelado na palavra, o reino de justiça e a coroa da vida que está te esperando. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um jovem livre. Meu Deus, e clamar ao Senhor pelo progresso de cada um, para que possa avançar sempre sem olhar para trás, sem remoer os pecados de outrora, ou sem olhar também para aquilo que fez em favor do Evangelho, em favor da obra, querendo reconhecimento, querendo mérito, mas olhar somente a Cristo e aquilo que nós temos para receber em Cristo. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada jovem livre, os do passado e aqueles que estão caminhando agora no programa. Fortalece, Senhor, cada um e abençoa para que possam prosseguir sempre para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É no nome dele que eu oro agradecido. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus
te abençoe ricamente.